Olha só, o Luiz Nassif traz para a gente a informação aqui de que o Ministério Público Federal abriu investigações sobre Tanuri, tá? Nelson Tanuri. Vocês sabem, eu já falei aqui no canal em alguns outros vídeos, justamente com base em outros artigos do Luiz Nassif. O Luiz Nassif é um esquerdista sacana, um esquerdista de merda, mas nesse ponto aqui ele está certo. De fato, essa história, essa ligação do Tanuri com o Vorcaro é muito próxima, né? Há quem diga que o Tanuri é, na verdade, o dono do Banco Master, que o Vorcaro é só um testa de ferro do Tanuri. E não dá para descartar essa possibilidade. O Vorcaro é um cara que chama muita atenção, gasta muito dinheiro, gosta muito de festa e coisa e tal, mas ele é relativamente novo nesse negócio, né? O Tanuri, por outro lado, é um cara que já está nessa brincadeira de corromper a República há bastante tempo, né? E chegar no Tanuri tem essa outra vantagem. Se isso chegar no Tanuri, tem esse outro problema. Por quê? Porque o Tanuri, como eu falei para vocês, ele está nesse negócio de corromper a República há muito mais tempo. Certamente já tem muito mais gente ligada ao Tanuri do que ligada ao Vorcaro, né? E agora a gente sabe que o Ministério Público Federal abriu um processo contra ele. O processo não é essas coisas todas, tá? É uma compra da Gafisa, da empresa Upcom, incorporadora, informação interna, né? Ele sabia que ia ter valorização, então ele comprou antes das ações. Então, assim, é inside trade, né? Não é um caso muito escandaloso isso daqui. O lado positivo é que é uma investigação, meu amigo. E no momento que os policiais começam a abrir as coisas, começam a quebrar sigilo, começam a investigar esse caso aqui, pode ser que cheguem outras coisas, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por A Caminho do Óbvio, 255 caracteres para o link da imagem é pouco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, existem pessoas no mercado financeiro que acham que o Vorcaro não é o grande responsável pelo Banco Master. Na verdade, ele é o testa de ferro do Tanuri, né? O Nelson Tanuri é uma outra pessoa que faz mais ou menos esse tipo de jogada também. Ele é conhecido por comprar empresas em dificuldades financeiras, depois negociar socorro com o governo. Olha só, não é nem muito diferente do que fez também o Joesley Batista, né? Você lembra que o Joesley Batista comprou a Amazônia Energia? A Amazônia Energia estava quebrada, mas ele comprou a Amazônia Energia, aí depois pediu para Lula, socorro Lula, e como ele é amigo do Lula, o Lula deu socorro para ele, dividiu o custo, né, da energia, da dívida da Amazônia Energia para todas as pessoas no Brasil que compram energia elétrica, ou seja, tirou dinheiro de todos nós para ajudar o amigo dele, né? E é mais ou menos a mesma coisa que o Tanuri faz. Ele compra empresas que estão em dificuldades e, como ele é muito bem relacionado lá em Brasília, ele consegue ajuda federal para isso, e aí ele salva essas empresas, ou seja, acaba tendo um lucro grande nesse processo aí. Salvar não quer dizer não necessariamente salvar propriamente a empresa, mas aumenta o valor dela, né? Uma empresa quebrada, ela ainda tem valor, ela tem alguns ativos, tem algumas coisas para receber e coisa e tal. Então, mesmo que a empresa em si ela esteja irremediavelmente quebrada, você consegue, às vezes, com uma ajudazinha aqui e outra ali, aumentar o valor dela, e só nisso daí você já teve lucro, porque você já comprou ela quebrada. Ele já comprou a empresa quebrada. Então, não é que ele... Se você comprar uma empresa e ela quebrar em seguida, você se ferra, porque, né, o dinheiro que você investiu numa empresa legítima, uma empresa que solvente, de repente agora a empresa não é mais solvente, né? Então aí você perde dinheiro, mas se você já compra ela quebrada, ela já não está valendo nada mesmo. Então se você conseguir melhorar um pouquinho, e aí você consegue, tem um contato com fulano, contato com Beltrano, consegue mexer uns papelzinhos aqui, consegue uma decisão acolá, e aí, né, você aumenta o valor dessa massa falida da empresa, e isso já te deu algum dinheiro, já foi alguma coisa positiva, né? É verdade isso? O Tanuri é o verdadeiro dono do Banco Master e o Vorcaro é só o testa de ferro dele? Não, ninguém tem certeza disso. Não há essa informação de verdade. Há só suspeita. Suspeita-se disso, né? Os dois são próximos, tem vários negócios deles próximos, né? E o modus operandi não deixa de ser mais ou menos o mesmo, né? Então, o que é o caso aqui que ele está sendo investigado? Então, é isso que eu digo. Ninguém está falando em investigar o Nelson Tanuri na questão do Banco Master. Isso é uma coisa estranha, porque deveriam dar uma investigada no cara. Pode ser que tenha alguma coisa podre aí, né? Agora, aqui no caso da Upcom, é uma incorporadora Upcom. Olha só, a Upcom Incorporadora era uma empresa de fachada do setor imobiliário, especializada em empreendimentos residenciais e comerciais. O seu controlador, Gilberto Benevides, tinha 82% do capital. Em 2019, a empresa entra no radar da Gafisa, gigante do setor imobiliário de capital aberto. Então, ou seja, a Upcom estava com problemas,
E a Gafisa você conhece provavelmente, uma construtora grande, tem um monte de prédios por aí, coisa e tal. E naquele momento, Nelson Tanuri ocupava uma cadeira estratégica, ele era acionista relevante da Gafisa e membro do conselho de administração. Então, no momento que a Gafisa estava negociando a compra da Upcom, ele ficou sabendo da coisa toda, como é que era o processo, qual que era a proposta, não sei o que lá. E tinha muita informação ali que não era informação pública, mas ele, como membro do conselho, ficou sabendo. Então aqui, ó, a estrutura da operação, a forma de pagamento e o cronograma só seriam divulgados ao mercado no dia 31 de março de 2020. Antes disso, apenas um grupo restrito tinha acesso a esses detalhes. O Tanuri estava nesse grupo. O Ministério Público Federal afirma que eles usaram essa vantagem informacional para arquitetar uma manobra financeira, comprar ações antes do anúncio público e estruturar um esquema de financiamento cruzado. Então, ou seja, isso é o clássico inside trading. O que é inside trading? Você tem uma informação de que determinada empresa vai fazer não sei o que lá, e isso vai aumentar o valor da ação, aí você vai lá e compra a ação antes, né? E isso é uma coisa complicada de você provar, porque raramente a pessoa compra ela própria a ação. Ela não é burra de fazer isso, né? Eu tenho informação aqui, o que eu faço? Eu peço para um amigo meu, olha só, vamos fazer uma sociedade aqui, você investe nessa ação aqui, que eu dou dinheiro para você investir e depois a gente divide o lucro que eu obtiver nessa história, né? Então, não aparece o nome da pessoa. Você pode dizer, não, o cara comprou a ação, foi sorte. Ele achou que a ação estava boa, achou que a ação estava, né, legal. Mas nesse caso aqui, o Tanuri sabia disso. E mais do que isso, ele injetou 150 milhões de capital da própria Upcom um pouco antes da venda, né? Ou seja, ele inflou o valor da Upcom antes da venda, porque pela arquitetura da venda, isso faria com que a Gafisa precisasse gastar mais dinheiro para comprar, né? Então, ou seja, quem bancou? O dinheiro não caiu do céu, ele pegou um fundo Singular Plus e a Planner Corretora, foi emitida uma célula de crédito bancário de 118 milhões, pegou um empréstimo para comprar essas ações da Upcom e na prática o Tanuri financiou o Gilberto para comprar dele mesmo depois. O Gilberto vendeu a empresa por um valor inflado, então ganhou mais dinheiro na venda da empresa, entrou para o conselho da Gafisa e indicou o filho para cargo executivo na Gafisa. O Tanuri teve a compra das ações antes do anúncio, ou seja, lucrou com as ações, garantiu o papel a um preço inferior, ampliou sua participação na Gafisa e consolidou o poder dentro da Gafisa. Ou seja, em tese, não teve ninguém prejudicado que não fosse a Gafisa perdeu dinheiro. O Tanuri, que era um executivo, era do membro do conselho da Gafisa, fez a empresa perder dinheiro para ele ganhar dinheiro dentro da Gafisa, né? É uma coisa de filho da puta, com certeza, né? Ou pelo menos tudo isso daqui é a acusação que o Ministério Público Federal está fazendo dele, tá? Ainda vai ser investigado e coisa e tal, vamos ver se é verdade isso. Aí não teve acordo, não teve delação, não teve nada, no final das contas eles vão investir nisso daqui. Tem outras ações na mira também, o Brasil Realty e a Votam, são outras empresas do Tanuri que também estão sendo investigadas e coisa e tal. Então assim, isso daqui você pode ver, é um caso que não é um caso de muita repercussão. Quem perdeu dinheiro foi a Gafisa, né? Então assim, o pessoal da Gafisa tá puto, lógico, mas estão investigando, pode ser que o Tanuri tenha que responder por isso daí, tem que pagar o prejuízo, ou talvez até cumprir pena por 171, né, por estelionato, né? Mas a verdade é que não impacta o público de forma geral. A menos que você seja dono da Gafisa, você não perdeu nada nessa história. Mas é o que eu falo para vocês, investigação é investigação, meu amigo, nunca se sabe o que vai se encontrar numa investigação. Então isso é uma coisa bacana, né? O Luiz Nassif já há algum tempo vem falando sobre isso, sobre os vários fundos que o Tanuri tem, que são muito parecidos com o Master, e ele coloca aqui, ó, falta alguém nas investigações do Master. Eu não vou falar toda a linha da coisa aqui, porque a verdade é que eu já fiz um vídeo explicando essa ligação do Tanuri com o Vorcaro, né, e o Banco Master e coisa e tal. Mas o ponto que ele repete aqui é isso, olha, tem uma coisa estranha nessa história. O Vorcaro e o Tanuri dá muita pinta de que o Vorcaro é, na verdade, um testa de ferro do Tanuri, e ele já fez esse tipo de coisa em outras empresas, em outras situações. Então, o Tanuri é um cara com muito mais tempo de experiência no jogo político, porque isso é um ponto importante, tá? Você pode pensar assim, ah não, mas o Vorcaro comprou os políticos todos lá em Brasília, né? Mas, meu amigo, os políticos não são idiotas. Se você chegar lá e falar, oi, Xandão, eu quero contratar o seu escritório de advocacia, toma aqui 3 milhões de reais por mês aqui. O cara não vai aceitar, bicho. Ele não vai aceitar porque ele sabe que é roubado. Ele não conhece você, ele não sabe quem é você. Tem que rolar uma certa confiança antes, tá? Não é uma coisa que você chega lá, deputado, tá aqui 3 milhões para você, faz um negócio para mim aqui. Não funciona assim.
Os deputados gostam muito de dinheiro, vão querer o seu dinheiro, mas eles vão pensar duas vezes, porque não sabe se não está armando alguma coisa para eles, não vai deturar eles para a polícia depois, né? Então você tem que ter alguma confiança nisso. E aí que o pessoal tira essa. O Vorcaro cresceu rápido demais, né? O Vorcaro é um cara novo, é um cara que começou outro dia mesmo com o banco dele, né? Fez um sucesso muito grande, é verdade, cresceu bastante. E aí o pessoal se pergunta, como é que ele conseguiu, né? Ok, ele cresceu porque ele tinha contatos com os políticos lá em Brasília, conseguiu um monte de favor e não sei o que lá, beleza, tranquilo, é isso daí, a gente já falou sobre isso, mas mesmo assim, não é assim, não é só chegar lá, oi aqui, Xandão, quer dinheiro, Xandão, o Toffoli, quer dinheiro, Toffoli, tá tudo... Não é assim que funciona, né? É mais elaborado, tem que ter uma certa confiança. E aí que o pessoal coloca a possibilidade do Tanuri que está por trás dessa história. É verdade? É mentira? Não sei. Quem sabe essa investigação do Ministério Público Federal aqui não acaba revelando outras informações sobre isso, né? Ia ser divertido. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.